Salve, salve galera do terceiro ano, aqui é o professor Zinaldo Aguiar. Vamos falar hoje sobre a geografia das indústrias, tá? Nessa e na próxima aula nós vamos estar falando conhecendo um pouco sobre a atividade industrial, tá? No mundo, como ela se organiza, algumas das suas principais características. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da indústria no mundo e a distribuição da indústria pelo planeta, tá? Então hoje a nossa tarefa é conhecer um pouquinho da atividade industrial, entender um pouco da distribuição das indústrias. Então, começando aqui, gente, primeiro, a atividade industrial, o que é atividade industrial? É aquela atividade em que ocorre a transformação de matérias-primas para outras indústrias ou para a produção de bens de consumo, né? Então nós dizemos que a indústria é a atividade de transformação. Ela ou produz matérias-primas para outras atividades ou produz bens para nós consumirmos, tá? Então, a atividade industrial é uma atividade que utiliza, é óbvio, máquinas, mas ela utiliza também energia, ferramentas e é uma atividade que emprega também muitos trabalhadores. É uma atividade muito importante no mundo, especialmente nos países desenvolvidos, mas também em muitos países em desenvolvimento, né? É óbvio que no planeta a gente tem países que são mais industrializados e a gente tem países que são menos industrializados. Em alguns países, há países em que a participação da indústria na geração de riquezas é maior, que são os países industrializados, e países onde a participação dessa atividade na produção de riquezas ela é menor. Vale ressaltar que a atividade industrial ela também não é uma atividade distribuída igualmente pelo mundo. Há países que concentram essa atividade econômica. 80% da produção industrial no mundo fica restrita a um pequeno grupo de países, né? Então é uma atividade que surgiu lá no século XVIII, na Inglaterra, através da Revolução Industrial, e de lá para cá nós passamos por várias etapas do desenvolvimento da indústria. Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial que nós estamos vivendo até agora. Bom, ao contrário do artesanato e da manufatura, o processo que ocorre dentro de uma fábrica ele amplia exponencialmente o abastecimento de produtos para o consumidor. O artesanato é a produção de mercadorias utilizando basicamente o trabalho manual, trabalho que é feito por uma pessoa apenas, que é responsável por todo o processo de produção de uma mercadoria, e a manufatura é o processo de produção de mercadorias utilizando um pequeno grupo de pessoas, mas basicamente também através do trabalho manual ou utilizando ferramentas simples, mas não utilizando máquinas. A indústria é diferente. Ela ocorre dentro de uma fábrica e ela é responsável pela produção em larga escala, né, visando abastecer um grande número de consumidores, né? Então as indústrias, como eu coloquei aqui, elas estabelecem uma rede com escala global. Isso ocorre mesmo com o fato de que a maior concentração industrial está restrita a poucos lugares do planeta. Como a gente vê aqui no mapa, as áreas em verde em laranja são as principais, em verde, em laranja e rosa, são as principais áreas industriais do planeta. Então, se a gente olhar, por exemplo, o continente africano, é um continente onde a atividade industrial ela praticamente fica restrita a um número mínimo de países. A atividade industrial ela é uma atividade também muito importante no mundo, porque graças a ela existem outras atividades econômicas. Então, por exemplo, se a gente for pensar a agricultura, a pecuária, elas se desenvolveram mais por conta do desenvolvimento de máquinas produzidas pela indústria. Tratores, colheitadeiras, os chamados insumos agrícolas, que são agrotóxicos, adubos, sementes selecionadas, né? O comércio também, ele funciona também graças à produção das mercadorias geradas pela indústria, principalmente, e até mesmo o setor de serviços, por exemplo, a administração, a limpeza, o transporte, segurança, manutenção, a alimentação. Se não fossem
os bens que a indústria produz, provavelmente muitos desses serviços não funcionariam. Como, por exemplo, o setor de administração funcionaria hoje, né? A gente tem os equipamentos gerados pela indústria, como computadores, máquinas de copiar, e uma série de equipamentos que são necessários para os serviços funcionarem. Então, a indústria ela é uma atividade muito importante no mundo, né? Quanto mais avançada um país no ramo da atividade industrial, mais dependente desse setor esse país é. Mas vale ressaltar que a indústria é uma atividade que hoje vem absorvendo um número cada vez menor de trabalhadores. Isso se dá muito em função de que, pouco a pouco, a indústria ela vai se mecanizando, ela vai se informatizando, utilizando robôs e dispensando trabalhadores. Mas isso é um tema que a gente vai ver mais lá para frente, tá? Bom, a atividade industrial ela pode ser dividida em categorias. Por exemplo, as indústrias elas podem ser divididas segundo a função. Elas podem ser germinativas ou de ponta. As germinativas são aquelas que geram o aparecimento de outras indústrias. Por exemplo, a indústria petroquímica gera o surgimento das as indústrias químicas, a indústria automobilística, a indústria de produção de combustíveis. As indústrias de ponta são as mais dinâmicas e que comandam a produção industrial. Aí a gente pode citar, por exemplo, a automobilística, a indústria química, né? Só para citar um exemplo. Segundo a aplicação, as indústrias elas podem ser classificadas também em indústrias de capital intensivas ou de trabalho intensivas. Capital intensivas são aquelas que aplicam os maiores recursos na área de capital e de tecnologia, são as que têm os maiores investimentos de recursos e de tecnologia. As de trabalho intensivas são aquelas que empregam maior quantidade de força de trabalho, tá? Então são aquelas indústrias em que ainda há um grande emprego de trabalhadores. Por exemplo, se a gente pegar aí as indústrias automobilísticas, elas são indústrias de capital intensivo, que utilizam cada vez menos trabalhadores e cada vez mais tecnologias, tá? Já se a gente pegar, por exemplo, uma indústria têxtil, uma indústria que produz roupas, o emprego de mão de obra humana é um pouco maior. Bom, agora o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele estabelece uma classificação das indústrias que é muito utilizada aqui no Brasil, que são as chamadas indústrias de bens intermediários, de bens de capital e de bens de consumo. As indústrias de bens intermediários, elas fabricam produtos que são semi-acabados, que não são totalmente acabados e que serão utilizados como matérias-primas para outras indústrias. Elas são também chamadas, essas indústrias de bens intermediários, de indústrias pesadas, portanto, transformarem em grande quantidade de matéria-prima, tá? Elas tendem geralmente a se localizar próximas das matérias-primas ou de portos e ferrovias, o que facilita aí a recepção dessas matérias-primas e também o escoamento da produção. A gente tem as indústrias de bens de capital, que são aquelas responsáveis por equipar as indústrias. Então, indústrias são indústrias que vão produzir equipamentos para outras indústrias, né? Aí, se a gente pegar, por exemplo, aí as indústrias no ramo da agricultura, dos transportes, que produzem energia, elas vão equipar outras indústrias, né? Elas vão servir para produzir especialmente máquinas, equipamentos que serão utilizados por outras indústrias, diferente das de bens intermediários que vão produzir principalmente matérias-primas para outras indústrias, né? Então, essas indústrias de bens de capital, elas tendem a se localizar em áreas onde há muitas indústrias, porque elas vão funcionar como uma espécie de apoio para indústrias maiores, né? E, por fim, as indústrias de bens de consumo, que são também chamadas de indústrias leves, elas são as mais dispersas no mundo. Geralmente elas são localizadas em grandes, em médios
e até em pequenos centros urbanos, até mesmo na zona rural. E elas vão produzir os bens que serão consumidos pela população em geral. E aí a gente pode classificar esses bens em bens não duráveis, são aqueles que rapidamente são consumidos, como alimentos, bebidas, remédios, bens semiduráveis, como por exemplo produtos do vestuário, acessórios, calçados, e os chamados bens duráveis, que são os móveis, os eletrodomésticos, os automóveis, tá? Que são bens que já têm uma duração maior. Gente, então essa classificação aí, ela é do IBGE, que é muito utilizada hoje no Brasil. Bom, vale dizer também, vamos falar também um pouquinho sobre a questão da distribuição das indústrias no mundo, tratando de 3 elementos: dos fatores locacionais, da desconcentração industrial e também dos chamados parques tecnológicos ou tecnopolos. Quando nós falamos de indústrias, sem dúvida nenhuma cabe destacar que as indústrias elas não se instalam em qualquer local. Elas se instalam em locais onde há os chamados fatores locacionais, que, como a gente vê aqui, são as diversas características de determinado lugar que favorecem a instalação de indústrias. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos: as fontes de matérias-primas, as fontes de energia, disponibilidade de mão de obra, a questão da pesquisa e do desenvolvimento, se há num determinado local universidade, centro de pesquisa, que também atraem as indústrias, a logística, que é a disponibilidade e custos competitivos de transporte e armazenagem, se há num determinado local elementos que vão favorecer o transporte, a armazenagem, a circulação dos produtos fabricados pelas indústrias. Também a rede de telecomunicações, a complementariedade industrial, que é o acesso à possibilidade de indústrias afins às chamadas indústrias de bens de capital, que vão ajudar uma indústria maior a suprir suas carências, suas necessidades, e os incentivos fiscais, que são a redução ou isenção de impostos, concedida pelo Estado, tá? Na esfera municipal, estadual e nacional. Então, esses fatores eles são muito importantes para atrair indústrias para um determinado lugar. Por exemplo, na primeira Revolução Industrial, em geral, as indústrias elas ficavam localizadas próximas às fontes de energia, principalmente o carvão mineral, porque na primeira Revolução Industrial, as primeiras indústrias elas eram principalmente indústrias com máquinas movidas a vapor. E o vapor ele era produzido pelo carvão mineral, então a maioria das fábricas ficavam próximas a essa fonte de energia. Depois, a partir da segunda Revolução Industrial, surge o petróleo como principal fonte de energia, e muitas indústrias passam a se localizar próximas às zonas petrolíferas. Hoje isso já não acontece mais, assim como nós vamos já verificar. Hoje, um fator que é muito importante para a instalação de indústrias é ter uma boa logística, que é um fator locacional que eu coloquei aí, que é a capacidade que um local tem de receber matérias-primas e de escoar as mercadorias. Aí essa logística é representada pela presença de boas rodovias, portos marítimos ou fluviais, boas ferrovias, né? Essa questão da logística hoje ela é muito importante para baratear o custo da circulação das mercadorias. E hoje um outro elemento desses que eu citei também é muito importante são os incentivos fiscais, que são as isenções de impostos às empresas que tentam se instalar em um território. Em geral, os governos eles fazem essas concessões a indústrias que têm capacidade multiplicadora, ou seja, elas vão se instalar, mas vão atrair outras fábricas para complementá-la, tá? Então, uma grande fábrica de automóvel, por exemplo, ela vai se instalando em um local, ela vai atrair uma série de indústrias menores que vão produzir equipamentos, peças, máquinas, tá? Para alimentar essa grande indústria automobilística. Então, em geral, incentivos fiscais são oferecidos principalmente para essas indústrias com capacidade multiplicadora.
Então aqui é o que eu coloquei para vocês. Essa imagem retrata mais ou menos o que são esses fatores locacionais, tá? Então aqui a gente tem a indústria, a gente tem aqui as decisões políticas, a energia, os centros de investigação científica, que é a capacidade de uma área de investir em pesquisa e desenvolvimento, as matérias-primas, o mercado consumidor, os transportes e as vias de comunicação, a mão de obra. Quando a gente fala de distribuição das indústrias, durante muito tempo as indústrias elas ficaram restritas a alguns locais, especialmente próximas dos principais mercados consumidores e também das fontes de matérias-primas. Entretanto, hoje, com a globalização e a revolução tecnocientífica e os avanços nos transportes e nas telecomunicações, as indústrias elas não precisam mais se instalar próximas ao mercado consumidor. É uma característica da industrialização hoje, tá, gente? As indústrias elas se globalizaram. É possível que, por exemplo, uma fábrica, por exemplo, vocês vão ler no texto, empresas como, por exemplo, a Apple, a Nike, elas são empresas globais. O principal patrimônio delas é a marca, porque elas não têm, assim, uma indústria, sede principal, a sua produção ela é totalmente terceirizada. Os principais locais onde os produtos da Apple são produzidos, principalmente em Taiwan, na China, tá? A mesma coisa da Nike, que produz a maior parte dos seus produtos no Vietnã, na Tailândia, na China, na Malásia, né? Então, durante muito tempo as indústrias elas ficaram assim sendo exclusivas de países desenvolvidos. Hoje isso já não acontece tanto. Elas se dispersaram pelo mundo, principalmente buscando reduzir seus custos e aumentar a sua lucratividade. Então, como eu escrevi aqui, o crescimento econômico e populacional das grandes cidades tem aumentado os custos de produção em razão da alta no preço dos imóveis, dos impostos e da mão de obra, além dos crescentes congestionamentos de trânsito. Isso levou a uma reorganização na distribuição das indústrias na escala nacional e mundial. O que vem acontecendo hoje, as indústrias elas vêm se reorganizando, buscando produzir principalmente em áreas onde haja menores custos de produção. Daí a produção ela se globalizou e a distribuição dos bens produzidos por uma indústria, independente do local onde ela produza, se dá de maneira rápida através de toda uma rede de transportes que há hoje no mundo, uma rede muito moderna que conecta todos os países e facilita tanto a distribuição dos produtos quanto a divulgação das marcas, tá? Outra coisa também importante, quando nós falamos das indústrias, são os chamados parques tecnológicos ou tecnopolos, tá? Que são os novos centros industriais e de serviços relacionados à terceira revolução industrial, que são os espaços de produção de alta tecnologia que há hoje no planeta. Esses tecnopolos, eles constituem os pontos de interconexão da rede mundial de produção de conhecimentos, os principais centros irradiadores das inovações que caracterizam a revolução tecnológica iniciada nas últimas décadas do século XX. Então, esses parques tecnológicos geralmente são grandes centros industriais que às vezes estão instalados do lado ou dentro até de centros de pesquisas próximos a grandes universidades que vão fornecer conhecimentos para a produção de tecnologias de bens cada vez mais modernos, né? Esses parques tecnológicos, eles são um incentivo à produção, à criação e à incubação de empresas inovadoras, que dispõem de uma grande base tecnológica para produzir bens cada vez mais modernos, tá? Em geral, as grandes empresas multinacionais hoje do mundo, especialmente as que produzem as tecnologias mais avançadas, elas estão conectadas com uma grande universidade, com um grande centro de pesquisa que produz suas tecnologias de ponta. Nós temos hoje centros de alta tecnologia, grandes tecnopolos, como, por exemplo, o Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde há uma série de grandes empresas na área de tecnologia de ponta. Empresas, por exemplo, como a Microsoft, a IBM, as empresas como, por exemplo, a HP,
o Google, a Apple, que são empresas que produzem tecnologias de ponta, que estão numa área onde há grandes universidades instaladas que produzem, que dão todo um suporte para a produção dessas grandes tecnologias de ponta que essas empresas elas produzem, tá? Os tecnopolos, apesar de serem centros de alta tecnologia, a gente pensa que eles são restritos apenas a países desenvolvidos, mas não. A grande maioria deles está em países desenvolvidos, mas a gente também encontra tecnopolos em países como a China, a Índia, o Brasil, né? Países do Oriente Médio. Então, a gente tem tecnopolos espalhados por diversos países, tá, gente? Bom, aqui a gente tem, então, os tecnopolos, centro de produção da revolução técnico-científica, os pré-requisitos para eles existirem: presença de grandes universidades, centro de pesquisa, subsídios do governo para as pesquisas e, principalmente, um elemento fundamental que é o conhecimento, tá? Áreas em que há uma grande quantidade de mão de obra com alto grau de qualificação, cientistas, especialmente, que vão trabalhar nesses tecnopolos, tá, gente? Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nós vamos continuar a falar sobre a atividade industrial, mas já sobre a organização da produção industrial, tá, gente? Um abraço.